Ei, galera do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Passando aqui, eu sou a professora Giovana. Agora nós teremos aulas híbridas, certo? Então terá dias da semana que você estará na escola e haverá dias que você estará em casa. E para os estudantes que vão acompanhar a aula em casa, eu vou deixar então essa aula gravada, tá? E qualquer dúvida que você tenha, você pode me chamar no chat para que eu possa tirar as suas dúvidas. Então, essa aula é referente à semana de 22 a 26 de fevereiro. É o conteúdo que a gente vai trabalhar em sala de aula nesse período. E para quem estiver em casa no dia, se não for o seu dia de ir para a escola, você vai assistir a aula e realizar as atividades. Combinado, pessoal? Então vamos lá. Nós estamos falando de um conteúdo que eu particularmente gosto bastante de trabalhar. Então eu vou voltar aqui 2 semanas atrás, tá? Nós começamos na semana passada, de 15 a 19/2, a unidade 8. Indicadores socioeconômicos, um caminho para a compreensão da realidade. Indicadores, aquilo que indica algo. Por exemplo, como se indica uma idade? Uma idade se indica por um número. Então, eu digo que a pessoa tem 18 anos. É o indicador de idade da pessoa, certo? Só que aqui, no caso, a gente vai trabalhar sobre indicadores socioeconômicos. Ou seja, a gente vai identificar como os países eles são classificados por meio dos seus indicadores, por meio dos seus números. E a partir de então a gente começa a compreender a realidade de cada país, desde o local, desde o lugar onde a gente habita, onde a gente mora, até o global, até entender um pouquinho mais sobre o mundo, tudo bem? Bem, pessoal, na semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, eu fiz uma introdução à unidade, então nós falamos um pouquinho sobre a importância de entender sobre PIB, IDH e falamos também sobre pirâmide etária, certo? Então, essa semana nós vamos dar continuidade a esses estudos, certo? Olha só, estamos estudando sobre os principais indicadores socioeconômicos. IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então, aqui a gente tem a sigla de Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, gente, ele é medido em todos os países. Existe um ranking mundial de IDH de 0 a 1. Então, quem está mais próximo do número 1 quer dizer que tem melhor IDH. Quem está mais próximo do 0 quer dizer que tem pior IDH, certo? E o que o IDH conta? Ele vai olhar aquele país e vai ver se aquele país, se a população tem acesso à saúde, não é só ir ao médico, mas tem acesso a exames, a tecnologia, né? Que aí isso daí vai fazer com que a pessoa tenha alta expectativa de vida, com que ela viva bastante. Expectativa de vida é um indicador que fala quanto que aquela pessoa vive naquele lugar, naquele país. Então tem países, como alguns países africanos, que a expectativa de vida é de 50 anos, 40 anos, ou seja, a vida é tão difícil, tão ruim, né? Tem tão poucos acessos que as pessoas não passam de 40 anos. Agora, países como o Japão, por exemplo, a expectativa de vida é alta, 90 e poucos anos, 100 anos de idade, 80 e poucos anos de idade, é a média que vive um japonês, ok? Então, dentro do IDH, eu vou verificar a expectativa de vida, saúde, acesso à saúde. Aí tem muita coisa dentro de saúde, tem vacinas, né? Enfim. Além da expectativa de vida que eu já falei. Educação, quando eu falo educação, não é estar fisicamente na escola, mas o acesso à educação de qualidade, acesso à pesquisa, ao protagonismo. Então, se a gente for pesquisar aí os países que têm melhores índices de educação, eles começam um processo de investigação desde cedo. Então, com 4 anos de idade, a criança vai aprender sobre determinada vegetação, ela vai para campo. O que é ir para campo? Ela vai lá no meio da vegetação. Ela vai mexer na vegetação, ela vai investigar a vegetação, ela vai ter contato com aquilo, né? A criança vai aprender sobre relevo, o que é montanha, ela vai lá pesquisar, ela vai para a floresta, ela vai ver a montanha, ela vai ter vivência. Então, esse processo de investigação torna o aprendizado muito mais significativo. Não é estar na escola. Quando a gente fala educação, a gente fala incentiva a pesquisa, né? Além de tudo, além de todo o contexto escolar, incentiva a pesquisa, né? Então, o país ele também é medido por educação. E, por fim, renda. Então, são 3 indicadores. Saúde, que eu já expliquei, educação, que eu acabei de explicar, e renda. A gente sabe que nós vivemos em países capitalistas, né? Nosso Brasil é um país capitalista e a maior parte dos países do mundo são capitalistas. E num país capitalista não se vive sem renda,
certo? Então, é importante que você tenha esse poder de adquirir algo, poder aquisitivo. Então, no caso, sem renda, a pessoa não vive, a pessoa não mora, a pessoa não tem um carro, a pessoa não se alimenta. Por isso que é importante que as pessoas tenham renda, certo? Então, o IDH ele é medido por 3 indicadores, que é saúde, educação e renda. Existe um ranking de IDH. Deixa eu até fazer uma pesquisa aqui na internet, pessoal. Ranking de IDH. Lembra que eu falei que ele é medido de 0 a 1. Portanto, e aqui tá muito pequeno. Olha só. Aqui tá muito pequenininho, não vou conseguir enxergar. Vamos pegar outro. Vamos ver quais são os países mais bem colocados, ou melhor, desculpem, os países melhores colocados, ou o país melhor colocado, né? Eu já sabia, né? Só estava criando uma expectativa, mas a Noruega, a Austrália, Dinamarca, né? Esses países sempre são muito bem colocados quando a gente fala de IDH, tá? O IDH do Brasil é aproximadamente 0,74, é uma média, o Brasil sempre fica por ali, 0,73. Você vai falar, nossa, professor, é zero? Sim, todos os IDHs têm zero na frente porque é de 0 a 1. Então, por exemplo, a Noruega, ela é 0,9,49, então assim, é quase 100%, quer dizer que morar na Noruega é sinônimo de ter acesso à educação, saúde e renda, certo? E tem IDHs que são bem ruins, que são países subdesenvolvidos, então são IDHs que são 0,3, 0,2, quer dizer que esses países as pessoas não têm acesso nem à saúde, nem à educação, né? O básico para sobrevivência não tem, tudo bem? Deixa eu ver aqui, ó. Nesse aqui, por exemplo, o Brasil aparece na posição 79 e o IDH do Brasil aqui tá 0,76, só que não fala de que ano que é esse ranking. Então, a gente precisa saber o ano. Aí você vai falar, professor, onde eu consigo essas informações? Galera, IBGE. Eu tô colocando aqui no site do IBGE. O IBGE, ele traz pra gente informações importantíssimas. Instituto Brasileiro de Geografia e Pesquisa, Estatística. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística é um site, é um órgão do governo que faz as medições socioeconômicas, tá? Então, ó, o IBGE sempre tem atualizado a quantidade de população. Então, quando você quiser saber quantas pessoas existem no Brasil, a gente está com 212 milhões de habitantes e um pouquinho. Inflação, o PIB. Aqui na sala de aula, na semana passada, a gente pegou o PIB per capita, ou seja, por cabeça, e fizemos uma medição. Então, aqui no IBGE, a gente tem dados importantes sobre o que você precisar quando se fala de questões socioeconômicas, tá? Aqui eu coloquei IDH, deixa eu ver se eu tenho, se aparece pra gente informações aqui, né? Aqui vai aparecer na pirâmide etária, ó. Então, o IBGE, o site do IBGE vai nos acompanhar em todo o processo dessa unidade. A gente vai trabalhar em todas as aulas com investigação no site do IBGE, tudo bem? Então, ó, capital, aqui tá falando por estado. Então, eu tenho Brasília, né? Tem 5.570 municípios em Brasília, né? E aí aqui vai falar um pouquinho, ó. A área aqui é do Brasil. Perdão, 5.570 municípios no Brasil, pessoal. Achei que estava falando diretamente de Brasília, mas não. A capital do Brasil é Brasília. E aqui a área do Brasil, 8,5 milhões de km, presidente Jair Bolsonaro, população de 10 em 10 anos a gente atualiza, né? Então, no último censo de 2010 tínhamos 190 milhões de habitantes, em 2020 estima-se que tenha 212 aproximadamente milhões de habitantes, né? Taxa de fecundidade, ou seja, taxa de fecundidade é a média de filhos que a mulher brasileira tem. Aqui a gente está no 1,77, ou seja, cada mulher tem quase 2 filhos, né? E aqui está falando vários dados importantes que são da população. Então a gente consegue, por meio dessas informações, saber como é um pouquinho do Brasil. E aqui são os gráficos dessas informações aqui ao lado. Aí eu tenho a parte de economia. PIB per capita, 33 mil. PIB é a soma das riquezas acumuladas em um ano no país. Se aqui está dizendo que é 33 mil, a gente usaria a calculadora e faria uma divisão, ó.
Aqui está dizendo que é 33 mil, o PIB, que é um outro indicador, a gente, né, 33.590, opa, 500, oh meu pai, peraí, 33.593, dividido por 12. Então, ele está me dizendo aqui que a população brasileira ganha, em média, R$ 2.800 por mês. A gente sabe que o salário mínimo é 1.000 e pouquinho, 1.045, 1.000 e aproximadamente isso. Então, esse PIB, ele realmente não está representando o que a população brasileira realmente ganha. É porque eles fazem num total, gente. Então, eles pegam tanto os ricos quanto os pobres, coloca tudo dentro de uma bacia só, pega a renda total e fala assim, então a renda total dos brasileiros é essa. Eles esquecem que há uma grande desigualdade entre uns e outros. Então, alguns ganham muito mais do que 2.000, muito mais, e outros ganham muito menos, tá? Aqui, a gente tem todos os dados. Educação, taxa de analfabetismo, então aqui a gente consegue ver um pouquinho sobre o Brasil, certo? De 15 anos ou mais, e aqui ó, a gente vê que o gráfico de analfabetismo caiu, mas tinha que ser muito melhor que isso, né? E indústria, aqui vai falar um pouquinho sobre empregos. Então vejam, a gente nessa unidade, a gente está trabalhando geografia com análise de gráficos, análise de números, para que a gente chegue numa realidade, na realidade do Brasil. Quem é o Brasil, né? Como está o Brasil, tudo bem? Voltando para cá, eu praticamente já expliquei então todos esses itens, retomei todos, IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, medido por saúde, educação e renda. PIB é a soma de todas as riquezas acumuladas em um ano. PIB per capita, a palavra per capita significa por cabeça, ou seja, o meu PIB, quanto que é o meu PIB, Giovana, quanto que eu consigo acumular em um ano? A gente acabou de descobrir que, segundo o IBGE, o PIB per capita é de R$ 2.700 por pessoa, e a gente sabe que a gente fazendo bem essa análise, pensando que alguns ganham muito mais que outros, o PIB da maioria é bem menor e de alguns é bem maior. E então a gente falou de expectativa de vida, mortalidade, natalidade. Essa semana, isso tudo que eu falei até agora é basicamente retomada. A partir de agora eu vou trazer então informações dessa semana, tá? Faremos leitura e análise desses indicadores. Então vejam, todos os países passam por transição demográfica. O que é isso? É quando a sociedade vai se adequando de acordo com os acessos que o país vai dando para essa sociedade. Na primeira fase de um país subdesenvolvido, geralmente a sua taxa de mortalidade é muito alta. Então, nasce muita criança, olha a taxa de natalidade lá em cima. Só que também morre muita gente, tá vendo? Na fase 2, esse país começa a controlar sua taxa de mortalidade com acesso à vacina, saúde, saúde, mas ainda tem uma alta taxa de natalidade, ou seja, precisa melhorar aqui a questão de educação, as questões dos acessos. Na fase 3, já é um país que já começa a ter menor taxa de natalidade. Indica que essas mulheres já trabalham, já têm acesso à faculdade, certo? E controla muito bem também sua taxa de mortalidade. E na fase 4, eu tenho controle tanto da taxa de natalidade quanto mortalidade, mas esse espaço que sobra, eu vou copiar essa imagem aqui, para fazer uma explicação importante para vocês. Então vejam, pessoal, esse espaço aqui é o crescimento, ó, o que sobra aqui, ó, nasce essa quantidade de gente e morre essa quantidade de gente, certo? Então nesse país eu tenho só essa quantidade de pessoas aqui. Eu não consigo pintar bem porque eu tô sem mouse, eu tô usando um notebook, tá? Vejam, quer dizer que é um país que nasce muita gente, mas morre tanta gente que o que me sobra é isso aqui. Ou seja, o crescimento vegetativo é baixo. O crescimento vegetativo significa o crescimento natural da população. Tem um pequeno índice, por quê? Porque boa parte delas morrem. No segundo país aqui, pessoal, eu tenho alta taxa de natalidade e já controlei as mortes. Então vai ter muita gente que vai nascer e muita gente vai ficar viva. Então eu tenho uma taxa alta. Olha só como o crescimento vegetativo aumentou, ó. Significa que aqui eu tenho uma alta taxa de pessoas que nasceram e continuaram vivas. Já no terceiro país, são países com economias diferentes, eu tenho a redução da taxa de natalidade, diminuindo também, então, o meu
crescimento vegetativo. Olha como ele cai aqui. E no último país eu tenho um problema sério. Nasce pouca gente e morre pouca gente. Mas como nasce muito pouca, olha só como eu tenho poucas pessoas. O que significa que eu vou ter poucos jovens, eu não vou ter mão de obra, eu vou ter que exportar a mão de obra de fora, tá? Então você vai imaginar que esse país aqui é um país subdesenvolvido, onde as pessoas não têm acessos, onde tem muita morte, nasce muita gente por falta de acesso, por falta de informação, enfim, por falta de estrutura familiar, né? E morre muita gente também. Esse país também é subdesenvolvido, porque embora ele consiga controlar a sua taxa de mortalidade, ele ainda tem muitos nascimentos. Já esse país aqui, que é o caso do Brasil, aqui o Brasil já está nessa fase, gente, é um país que já controla suas taxas de mortalidade, o Brasil controla bem sua taxa de mortalidade e começa a ter uma queda na taxa de natalidade, as pessoas começam a ter cada vez menos filhos. Aqui ainda tem um bônus, ainda tem bastante gente, então eu tenho muita mão de obra para trabalhar nesse país, tá? Mas a fase seguinte, que é a fase grave, que é a maior parte dos países desenvolvidos, tem pouca morte, mas também tem pouca gente, porque as pessoas têm poucos filhos nos países desenvolvidos. É até uma questão cultural, as mulheres elas têm um outro papel na sociedade, são menos donas de casa e muito mais mulheres que vão para o trabalho, para a faculdade, para pesquisa, viajar, enfim. E aí nós temos menos filhos aqui, então eu vou ter poucos jovens. Aqui então eu digo que eu tenho um ônus. Deixa eu ver se eu consigo escrever, porque eu tô sem mouse. Eu tenho um ônus demográfico. O ônus é quando falta, eu tenho uma falta de pessoas aqui, nessa última fase. Nessa fase eu tenho bônus, nessa fase eu tenho bônus demográfico também, tá? Como seria uma outra forma de representar tudo isso que a gente viu aqui? Por meio de uma pirâmide etária. Então, ó, aqui, né? Aqui é uma pirâmide etária, eu também vou copiar. Vou jogar pra cá, já tô acabando, tá, gente? Aqui, gente, é bem bacana, eu gosto muito dessa imagem, porque a gente consegue ver bem. Deixa eu colocar aqui uma imagem. Aí eu vou aumentar pra vocês, tá? Ih, não tô conseguindo aumentar, peraí, deixa eu ver se eu consigo. Aí, muito bem. Aqui, 2006, continente africano. Olha só como nascia, gente. Então, eu tinha uma alta taxa de natalidade. Lembra aquela primeira fase da transição? Mas, ao mesmo tempo que eu tinha uma alta taxa de natalidade, eu também tenho o quê? Uma alta taxa de mortalidade. Então, nasce muita gente, mas cadê essas pessoas? Se nasceu tudo isso, você concorda que aqui tinha que ter gente? Tá nascendo. O que está acontecendo? Tudo isso daqui representa morte, né? As pessoas que nasceram, mas morreram por falta de acesso à saúde, por falta de condições sanitárias, tá vendo? Então, eu olhando para essa pirâmide, eu consigo identificar a alta taxa de natalidade, porque, ó, olha quanta gente que nasce, mas quantas pessoas chegam aos 15 anos? Pouquíssimas. Quando a gente compara aqui, eu tenho uma alta taxa de mortalidade. Já num país do continente europeu, eu tenho uma baixa taxa de natalidade, ó. Nasce tão poucas pessoas que daqui a alguns anos eu não vou ter jovens para trabalhar nesse país. Eu vou ter que exportar mão de obra. O Japão, por exemplo. Por que as pessoas vão para o Japão para trabalhar? Porque lá não tem muitas... A taxa de natalidade é muito baixa, então eu tenho poucos jovens. Portanto, eu preciso exportar mão de obra. Certo? Reparem que as pessoas que nascem, elas continuam vivendo. O que significa que essas pessoas têm acesso à saúde, né? Aí você fala, professora, por que aqui é maior, né, do que aqui? Porque aqui são gerações anteriores. Antigamente as pessoas tinham bem mais filhos e essas pessoas, né, foram crescendo e atualmente essas pessoas têm menos filhos. Então, cada vez mais a base da pirâmide, a base é essa primeira parte aqui. Isso aqui a gente chama de base. Deixa eu ver se eu consigo escrever. A base da pirâmide vai ficando estreita cada vez mais. Essa segunda parte azul é o corpo da pirâmide, indica crescimento vegetativo e mortalidade. E a terceira parte da pirâmide a gente chama de topo da pirâmide, que é onde eu consigo ver a expectativa de vida desse lugar. Então vejam que diferença nas pirâmides, né? A primeira pirâmide nasce muita gente, mas morre também. Na segunda pirâmide de desenvolvido, nasce pouca gente e elas não morrem, certo? Na segunda pirâmide eu tenho poucos jovens, poucas pessoas, porque elas já morrem nessa fase.
indicando uma alta taxa de mortalidade. Na segunda pirâmide, eu tenho uma baixa taxa de mortalidade, as pessoas estão vivas aqui. Na primeira pirâmide, eu quase não tenho ninguém de 69 a 80 anos. Na segunda pirâmide, eu tenho uma grande população idosa. Então, se você for na Itália, em países europeus, a maior parte da população é idosa. Né? Então, por quê? Porque são pessoas que vivem muito porque têm condições, né? O país dá condições para que elas vivam. Tudo bem? Eu até deixei aqui, ó, uma informação interessante. Países como a França vem incentivando o aumento da natalidade. Então, pessoal, a França pagará 750 euros mensais para o terceiro filho. Então, se você mora na França e você teve 2 filhos, o governo francês incentiva você a ter um terceiro filho e ele vai te ajudar. Ele vai te pagar uma pensão para que você crie esse terceiro filho, para que o próprio governo daqui a alguns anos tenha mão de obra no país, ok? Para terminar, as pirâmides etárias, aqui você vai responder a questão 2 e a questão 3, e eu deixei uma atividade, pessoal. Essa atividade é o seguinte, você vai escolher uma pirâmide etária de um país subdesenvolvido, uma pirâmide etária de um país emergente e uma de um país desenvolvido. São diferentes, cada uma vai ter um formato diferente da outra. Após escolher essas pirâmides, a imagem dessas pirâmides, você vai falar sobre elas, as características socioeconômicas, como que é a taxa de natalidade, a taxa de mortalidade, a expectativa de vida de cada pirâmide. E o que isso diz sobre o país, sobre aquele país. Então, a pirâmide da Angola, o que diz sobre a Angola, né? Que as pessoas morrem, que as pessoas não morrem, e aí você vai me entregar. Essa atividade terá valor avaliativo. Então, é a primeira atividade com valor avaliativo da etapa. Você vai escolher 3 pirâmides diferentes e você vai enviar uma foto das 3 pirâmides e de uma análise de cada uma delas. Se você ficar com dúvida, me chama. Se for necessário, eu gravo até mais um vídeo, tá bom? Gente, é isso. Boa semana. Estudem. Qualquer coisa me chama. A professora tá aqui, tá? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.